No último episódio, a gente tratou da gênese da política de imigração de judeus europeus para a região da Palestina. De 1890 até 1910, mais ou menos, o movimento sionista foi uma rebelião de intelectuais judeus contra a passividade da liderança rabínica, contra toda essa ideia da espera paciente pela volta do Messias ungido, que abriria caminho para os judeus migrarem à Terra Prometida. E não, que no judaísmo religioso era um sonho místico, foi substituído por um programa político de imigração em massa de judeus para fora da Europa, a fim de se salvarem da crescente violência que sofriam nas mãos de cristãos europeus. Esse movimento inicial foi liderado por judeus socialistas e muitas vezes irreligiosos, a gente viu isso também, e por isso essa migração poderia ser efetuada para qualquer lugar onde semitas não fossem perseguidos, não necessariamente para o Oriente Médio. No contexto prévio à Primeira Guerra Mundial, líderes sionistas chegaram a negociar com o sultão do Império Otomano. Alguns se mudaram para lá e viveram lado a lado com árabes palestinos. Só que a guerra muda tudo. A Inglaterra desmancha o Império Otomano e passa a controlar toda aquela faixa de terra que vai do Mar Mediterrâneo até a Cisjordânia, em conjunto com o Egito. Então, pensar os atuais conflitos que voltaram com tudo agora em outubro de 2023 é falar de desdobramentos de uma administração colonial do tal mandato britânico para a Palestina, onde o colonizador prometeu e prometeu até demais para os dois lados, ora para árabes, ora para judeus, enquanto faziam acordos escondidos com a França e com a Rússia e não cumpria suas promessas de fato. Essa é uma história de completa incompetência administrativa, de rancores raciais e religiosos, e não tem outro jeito de passar por ela senão mencionando algumas datas pontuais. O mandato britânico para a Palestina teve origem no final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1917, quando as forças do Império Britânico conquistaram um pedação de território que fora parte do Império Otomano, atual Turquia. O general Edmund Allenby foi um indivíduo que liderou as tropas britânicas na Batalha de Jerusalém e é geralmente lembrado como figura militar que inicia essa fase da história da região. Árabes e judeus habitaram aqueles cantos intermitentemente por séculos e mais séculos, não em posição de cidadãos autônomos, geralmente sob controle de impérios estrangeiros. Então, o Império Romano chutou os judeus no ano 70, na Era Comum, depois da destruição do Segundo Templo. Daí veio a expansão islâmica no século VII, conquistou tudo, inclusive a cidade de Jerusalém, para ser derrubado pelo Império Otomano, onde uma população majoritariamente rural cultivava suas terras sem muitos direitos. E tanto palestinos quanto judeus naquela faixa de terra viviam sob o estatuto de cidadania ambíguo, sem muita autonomia e sem poder de deliberarem sobre suas próprias comunidades. E aí vem a Grã-Bretanha, vitoriosa da Primeira Guerra Mundial e que era de fato considerada uma potência altamente tecnológica, mais bem administrada que o arcaico Império Otomano. E como uma potência benevolente a trazer modernidade para os povos desassistidos da Palestina, em 1917, o governo britânico emitiu a tal Declaração de Balfour, documento curtinho onde se prometia apoiar o estabelecimento de, abro aspas, um lar nacional para o povo judeu na Palestina, fecha aspas. A Palestina na época contava com cerca de 700 mil árabes, mais cerca de 70 mil judeus, alguns recém-chegados do que se chamou na época da Segunda Aliyah, ou Segunda Migração. Ou seja, tinha uma proporção de 10 árabes para um judeu, e o documento que definiria o futuro da região se focava só nos judeus. É uma página de texto só, e eu vou traduzir aqui para você sentir o drama. Ele começa assim: Caro Lord Rothschild, tenho o grande prazer de endereçar a Vossa Senhoria, em nome do governo de Sua Majestade, a seguinte declaração de simpatia quanto às aspirações sionistas, declaração submetida ao gabinete e por ele aprovada. 2 pontos. O governo de Sua Majestade encara favoravelmente o estabelecimento na Palestina de um lar nacional para o povo judeu e empregará todos os seus esforços no sentido de facilitar a realização desse objetivo, entendendo-se claramente que nada será feito que possa atentar contra os direitos civis e religiosos das coletividades não judaicas existentes na Palestina, nem contra os direitos e estatuto político de que gozam judeus em qualquer outro país.
Desde já declaro-me extremamente grato a Vossa Senhoria pela gentileza de encaminhar esta declaração ao conhecimento da Federação Sionista Arthur James Balfour. A menção a árabes, indiretamente. Há detalhes sobre um plano de governo, algo concreto para o estabelecimento dos recém-imigrados? Nada. É um documento vago que soa como uma indireta para sionistas que, após a morte do Theodor Herzl, vinham fazendo lobby e pedidos constantes ao primeiro-ministro britânico. A declaração de Balfour soa como algo endereçado a esses sionistas europeus, aliás, e parece dizer: a gente vai dar uma casa para vocês, contanto que vocês não atentem contra os direitos civis e religiosos dos povos que já habitam na região, ou seja, dos palestinos muçulmanos e cristãos. Isso gerou a primeira onda de tensões na região, automaticamente. A gente observa no mapa que deixo na tela os kibbutzim judeus, que são fazendas comunitárias, e que consistiam em uma minoria. E muitos fazendeiros judeus de uma geração anterior trabalhavam lado a lado com árabes, de boa. Com a Primeira Guerra Mundial e a expansão do sionismo na Europa, começa-se a haver uma onda de novos judeus migrados. Muitos nem falavam hebraico, e eles foram um corpo estranho naquelas comunidades. Alguns não gostavam da ideia de árabes e judeus conviverem. O que se tornaria Israel devia ser um estado homogêneo, mas eram eles que estavam sobrando por ali. Os primeiros migrantes tinham raízes fincadas, contatos feitos e uma harmonia estabelecida com demais comunidades, e essas ideias filosóficas mirabolantes do sionismo moderno sequer era algo que povoava muito suas conversas. A gente erra e erra feio se imagina um movimento sionista homogêneo de 1910 até o Holocausto, que um senso único de missão moveu a cerca de 250 mil pessoas que migraram para a Palestina. Havia sim tensões internas ao grupo, e a chegada de judeus europeus, aliada às estranhas promessas da Grã-Bretanha, foram intensificando tensões com destacamentos árabes. Houve conflitos culturais? Certamente também houve. O antipatriarcalismo das sociedades agrícolas judaicas escandalizava os árabes, escandalizava até os britânicos. Esses eram os tais kibbutzim, comunidades agrícolas coletivistas que desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento da sociedade judaica na Palestina. O primeiro foi fundado em 1909 ao sul do Mar da Galileia e expressava uma visão de sociedade baseada no socialismo, na igualdade e no trabalho coletivo, onde crianças eram criadas fora do alcance dos pais, coletivamente, como filhos e filhas de uma comunidade. Homens e mulheres tinham direitos e deveres iguais, não existia propriedade privada, e a tomada de decisão era baseada em princípios radicalmente democráticos, com os membros tendo uma voz ativa nas questões da comunidade. Inclusive a defesa dessas comunidades era realizada por todos os lados. Você vai achar fotos de mulheres arando o campo com rifles nas costas para o caso de ameaças quaisquer. Como é de se esperar, a classe média judaica lá da Europa tomou consciência das configurações socialistas do que viria a se tornar o Estado de Israel e torceram o nariz para aquilo tudo. Um filme da época chamado Shivat Zion, ou Retorno de Sião, de 1920, começou a circular como um troféu dessa primeira conquista dos sionistas para além-mar. O filme mostrava que sim, era possível que os judeus vivessem sem perseguição, próximos à terra prometida do Êxodo, caso você seja religioso. Caso você seja socialista, como Franz Werfel, Marx Brod e tantos outros escreveram na época, há um diferencial a mais, porque o sonho de uma sociedade igualitária e justa provavelmente se realizaria lá na Palestina, jamais na Europa industrializada. Um passo a mais tinha sido dado. E não vai dar para falar sobre isso aqui, mas sempre quando eu falo de socialistas dentro do movimento sionista a partir de 1910, eu estou falando de não marxistas, uma vertente diferente. A evolução não viria do proletariado para eles, viria de imigrantes nos kibbutzim agrícolas. Eu deixo referências de leitura na tela para quem quiser se aprofundar nessa questão, mas ela é uma história totalmente diferente. A cidade de Tel Aviv, que é a atual capital de Israel, foi emblemática nesse momento, porque ela é fundada nos subúrbios de uma cidade anciã chamada Jaffa, em 1909. Ela começa como um assentamento de 1.500 habitantes só, nomeada em homenagem ao livro do fundador do sionismo, Theodor Herzl, e ela cresce rápido, bem rápido.
se torna próspera, vibrante, culturalmente relevante, sugerindo a imigrantes otimistas que um Estado independente dos judeus era sim possível. Antes, eles precisavam acertar suas contas com os árabes, se livrar de 2 braços da administração colonial, a Inglaterra e a França, que foram as 2 vencedoras da Primeira Guerra Mundial. Ninguém foi tão bem sucedido na veiculação de ideias de independência como Chaim Weizmann. Aqui, de novo, não nos enganemos. Weizmann não era o único político disponível na época para liderar o povo judeu como se fosse um messias político que a gente às vezes vê em histórias de Israel. Ontem eu estava lendo atas de um congresso sionista de 1925 e várias figuras que se tornariam centrais para a política israelense nas próximas décadas já estavam lá, todas sentadinhas lado a lado e discutindo suas ideias. Ze'ev Jabotinsky e o nosso amigo Chaim Weizmann são as principais, pois representam 2 ideias muito distintas do sionismo, uma de esquerda e uma de ultradireita, no caso do Jabotinsky, que prepara caminho para o partido Herut e a atual política israelense. O que acontece é que, para fim de conquistas de independência, o Weizmann e a esquerda era muito mais vocal, mais talentosa para mobilizar as massas. Weizmann era um químico nascido em Belarus, que tinha assumido o cargo na Federação Britânica Sionista, ao mesmo tempo que trabalhou diretamente para o exército da Grã-Bretanha. E junto a esse exército ele fez descobertas na área de química que auxiliaram e muito no esforço de guerra britânico, na construção de armamentos mesmo, e que ajudaram antes de tudo esse país derrotar seus inimigos na Primeira Guerra Mundial. Então, para todos os efeitos, o Weizmann era o queridinho da Inglaterra e o indivíduo que o primeiro-ministro Chamberlain receberia de braços abertos para conversar sobre o futuro dos judeus. Ninguém mais na comunidade tinha esse tipo de acesso. E a declaração dúbia de Balfour, aquela meia página de promessas vagas, foi tudo o que o Weizmann conseguiu. Ele não ficou satisfeito, mas era o que tinha. Já era um milagre ele ter conquistado aquela promessa de apoio, e ele o fez mediante uma manobra muito inesperada. Em sua comunicação com o primeiro-ministro, ele propôs uma troca, na verdade. Ele disse que os judeus já estavam bem organizados como grupo, dos Estados Unidos até a Rússia revolucionária e Israel, e que estaria nos interesses da Inglaterra ter essa demografia do seu lado durante a Guerra Mundial. Tudo que a Inglaterra teria que fazer era auxiliar na migração futura e numa fundação do Estado judeu assim que a guerra acabasse e o Império Otomano fosse controlado. Isso era mentira. E o Weizmann sabia disso, porque os judeus não eram tão organizados assim. Como a gente viu, o sionismo era desprezado pelas classes médias dos países da Europa Central, que estavam muito pouco interessadas nas tendências socialistas daquele grupo. Então poucos judeus tinham qualquer poder nos Estados Unidos da América, e apesar da figura de Trotsky na Rússia bolchevique, eles não eram uma maioria por ali também. A sugestão do Weizmann de que haveria uma poderosa confederação judaica em formação só se mantinha por força de teorias da conspiração. E o Weizmann, pois bem, soube se aproveitar desse misto de ignorância e paranoia dos ingleses para alcançar seus objetivos. Então, lembra daquele primeiro congresso sionista de 1897? Ele é o cenário para um livro conspiracionista que tinha caído no gosto das classes políticas britânicas, inclusive do Churchill, e que provavelmente é o livro mais imbecil já escrito na história humana, Os Protocolos dos Sábios de Sião, de 1903. Esse texto alega ser o registro de reuniões secretas de uma sociedade fictícia que chama de Os Sábios de Sião, que seria tipo uma conspiração judaica para controlar o mundo. Na época, o líder talvez fosse o Theodor Herzl, mas hoje os antissemitas vão atribuir essa liderança judaica a George Soros, a Bill Gates, ou seja lá qual ricaço judeu que estiver nas notícias. E eles vão jurar que sua teoria não tem nada a ver com pavores raciais, com racismo. Uns vão ter ouvido de um vizinho e papagaiado as ideias por não terem muito rigor com suas crenças, só que outros vão ter bibliotecas inteiras escritas sobre uma possível conspiração judaica para dominar o mundo e destruir o sistema bancário dos cristãos. Teorias da conspiração funcionam por não dependerem de tanto rigor dos seus participantes. Basta passar a mensagem para frente em algum nível de convicção e a coisa vira uma bola de neve. A narrativa dessa maluquice antissemita, de qualquer forma, é sempre a mesma.
Alguns líderes judeus se reuniriam regularmente para executar planos sinistros, a fim de subverter governos e instituições e promover o domínio judaico do mundo. E aqui é essencial subjugar a economia global, mediante o controle de bancos e instituições financeiras, de forma a enfraquecer as nações por meio do mercado. E não para por aí. Judeus também buscariam controlar a mídia para manipular a opinião pública e promover seus interesses. E por fim, a destruição completa da civilização cristã viria com a derrocada dos valores familiares tradicionais, seja lá o que isso for, e o enfraquecimento da moral da sociedade dentro desse plano de dominação mundial, etc, etc, etc. A partir desse momento que estamos discutindo aqui, em 1917, a Declaração de Balfour, uma nova roupagem do antissemitismo conspiracionista será um pano de fundo constante por trás de cada pequena conquista dos sionistas para executar o plano de migração e conquistar a autonomia nacional. O nazismo como ideologia vai ganhar seu primeiro texto base em uma cadeia na cidade de Landsberg am Lech, menos de 10 anos depois disso. Mein Kampf, de Adolf Hitler, outro livro imbecil para nossa lista, vai repetir a ideia central dos protocolos em um contexto alemão. Então, para ele, os sionistas tinham feito a Alemanha perder a Primeira Guerra Mundial para subjugar o povo ariano. E o resto da história você conhece. E havia outro fator que coloca Hitler e a extrema-direita alemã contra os sionistas. Em 1917, praticamente todos os sionistas eram socialistas. E eram os caras duros, do proletariado industrial ou profissionais liberais como jornalistas e professores, não gente com poder. E aqui a conspiração dos protocolos dos sábios de Sião erra feio, que o controle da mídia desse pessoal não passava de alguns jornais e editoras pequenas lidas exclusivamente pela comunidade judaica. Eu estou falando aqui de jornais tipo Die Welt, do Herzl, e o dinheiro não era o forte deles. Se a gente abre um livro como o de Max Brod e Felix Welch, de 1925, coloca a referência aí na tela, a gente vê que o maior problema da causa sionista não eram vizinhos árabes, não era ainda a extrema-direita, mas eram os judeus assimilados que não se juntavam e não ajudavam minimamente a causa. Era falta de verba para fazer a ideia do sionismo e da migração à Palestina ir para frente. A classe média que jurava que na Alemanha, crescentemente antissemita, seu dinheiro e contatos lhe garantiriam o ingresso à sociedade dos brancos europeus. Esse era o problema. Eu leio a página 60 de um artigo do Welch. Ele diz: há um grupo de assimilacionistas que fala assim: eu tenho outras preocupações. Eu não tenho tempo. Eu devo ganhar meu pão. Há um outro grupo também, o que diz que o que ser judeu tem a ver comigo? Me sinto mais irmanado aos tchecos do que aos judeus orientais. Eu sou alemão, eu sou socialista, etc e tal. E o autor complementa: o judeu que no atual estado de existência judaica não permite que os fatos e exigências do sionismo atuem sobre si com a maior receptividade é culpado de um grave lapso moral. Em outras palavras, ou você é tapado de não entender que algo nas dimensões de um genocídio vem aí, ou você está subestimando seus inimigos. E até o momento em que se tornou tarde demais para migrar da Europa, já durante o regime nazista, a gente conhece histórias e mais histórias da classe média judaica tendo que deixar suas casas só com a roupa do corpo, de madrugada, para cruzar alguma fronteira. Ou como a família de Anne Frank, que migrou para a Holanda de Frankfurt, estabeleceu por lá, mas eis que os nazistas vinham e invadiam a Holanda de repente. Isso aconteceu aos montes, foi a história de milhares e milhares de famílias. 20 de janeiro de 1942 é o dia que ficará marcado na história como o dia da Conferência de Wannsee, em Berlim, onde o alto escalão de soldadinhos de Hitler fizeram uma reunião para decidir que exterminariam todos os judeus da Europa. 11 milhões de pessoas, e isso passou a operar como política pública. A Palestina, por hora, ficava de fora do alcance dessa perseguição. E os sionistas jamais conseguiriam conceber esse nível de perseguição, é óbvio, embora tivessem alertado para algo do tipo, em alguma escala, desde os pogroms da Rússia czarista. Isso só confirmava que eles estavam certos. Mas a gente ainda está em 1917 e não adiantemos as coisas. Houve 3 consequências imediatas da Declaração de Balfour. A primeira,
Chaim Weizmann se consolida como líder. Ele tinha obtido sucesso onde Herzl e qualquer outro sionista fracassou. Ele tinha o ouvido do primeiro-ministro do maior império ultramarino do mundo. Segunda consequência. Surgem novos desafios. O principal deles se expressa como conflito de interesse com árabes. O documento não especificava como a coexistência de um lar nacional dos judeus deveria ocorrer em um território já habitado por uma maioria esmagadora de árabes, e tampouco a declaração delimitava as fronteiras desse futuro lar nacional judaico. Isso pegaria a costa do Mediterrâneo, onde ficava Tel Aviv, ou iria para além, para Gaza, para Cisjordânia, para Golã. Nada disso estava especificado. E os árabes? Os britânicos também fizeram uma série de promessas aos árabes na Palestina na mesma época e também antes da Primeira Guerra Mundial. A primeira delas era uma promessa de independência árabe e apoio em sua luta contra o Império Otomano, contanto que os árabes ajudassem os britânicos a vencer esse império. E foi o que eles fizeram. Para garantir esse apoio, o oficial britânico T.E. Lawrence, que é o tal do Lawrence da Arábia, prometeu aos líderes árabes, em nome do governo britânico, apoiar a criação de estados árabes independentes após a guerra, que funcionariam como cantões suíços. Não seria um estado, seria uma confederação de vários pequenos estados. E existe um punhado de livros e filmes sobre a história deles, vocês devem conhecer, não vai dar para falar sobre isso aqui. Daí vem o acordo de Sykes-Picot, que, paralelamente à promessa da independência árabe, os britânicos negociaram secretamente com a França e com a Rússia, dividindo a região do Oriente Médio em esferas de influência plurinacionais, como acontecia na China pré-revolucionária. A Palestina seria colocada sob administração internacional, na verdade. Então, russos, ingleses, franceses, mais a Liga das Nações, todos teriam algum nível de poder sobre o território. Todo mundo menos judeus e menos árabes. Mais uma traição às promessas de independência palestina. E essas promessas e acordos contraditórios foram criando tensões duradouras. Eu peço para você analisar reivindicações territoriais que saem da boca de políticos atuais do Likud em Israel ou de lideranças do Hamas. Alguns territórios reivindicados por eles foram territórios prometidos lá atrás, na época do mandato britânico. Então, em suma, Israel nasceu como um Estado nacional já grávido de conflitos territoriais. A tensão entre comunidades judaicas e árabes culminou em conflitos reais a partir de 1920. Esse é o momento que os britânicos tentam limitar a imigração judaica e a venda de terras para judeus, só que tarde demais. Do lado europeu há uma curiosa virada. Sionistas começam a expressar argumentos conflitantes sobre a questão árabe. Isso representa uma cisão importante dentro do movimento, antes de tudo. Você tem um escritor tcheco-alemão como Franz Welch, que argumenta o direito de existir dos judeus na Palestina como exclusivo, expressando o raciocínio de um excepcionalismo israelense que a gente vê volta e meia na mídia atual. Ele vai dizer o seguinte: nada será tirado de ninguém, pois se trata de uma relação ideal com a terra, cuja existência não pode privar nenhum árabe de qualquer coisa, seja culturalmente ou materialmente. Ela não rouba nada do povo árabe, pois eles têm seu lar nacional na grande, rica e vasta área da Arábia. Eles que se mudem, em outras palavras. E é muito fácil para o Welch escrever isso lá da Europa, totalmente ignorante como ele era de como funciona o mundo árabe, composto por várias nacionalidades e facções, não é uma coisa só, e sem ter sequer pisado no Oriente Médio para entender o absurdo por trás da sua formulação. Mas já que nos anos 20 a gente encontra um germe de excepcionalismo israelense que diz: as condições históricas únicas do nosso Estado, ou o Estatuto do Povo Eleito pelo Messias, caso você acredite nessas coisas, doa um direito especial ao povo judeu na terra. Isso transcende as leis internacionais e dá carta branca para o Estado de Israel fazer o que bem entender com seu destino. E é isso que vaza para o discurso político de futuras lideranças já na época. O Welch vibra ao ouvir sua opinião ecoar nas falas de um membro participante do 14º Congresso Sionista, uma figura então marginal, mas se tornou central para o futuro do povo judeu dali para frente, chamada Zeb Jabotinsky. Em um artigo de jornal, ele relata o Jabotinsky dizendo o seguinte: mas não há colonização com consentimento dos nativos.
ela só pode ocorrer contra o consentimento dos nativos por razões de justiça, que exige que aos judeus sem abrigo seja devolvida a terra de onde foram expulsos e que agora é habitada pelos árabes, que fora da Palestina ocupam uma área que povoam apenas de forma escassa e que é 100 vezes maior que a Palestina. O Ze'ev Jabotinsky se tornará porta-voz de uma vertente que racha o sionismo em dois dali para frente e que a gente chama de revisionismo sionista. Ele era uma figura pouco carismática, detestada pelo Chaim Weizmann e ruim de acordo com os britânicos. Sua ideia era de que nenhum acordo seria possível com os árabes, mesmo que isso implicasse em uma guerra. Ninguém queria mais uma guerra na região, e como a coisa toda era da Inglaterra, tudo o que os ingleses fizeram foi calar o Jabotinsky, mas quando os conflitos militares entre árabes e judeus começam a se multiplicar a partir dos anos 20, esse cara começa a receber apoio dos imigrados. Ele fundou uma organização de autodefesa judaica chamada Haganah, que mais tarde se tornou uma parte central das Forças de Defesa de Israel, o atual Exército de Israel. E esse é um dado central, porque esse exército israelita, que é imenso, tem um papel central na vida daquele país, tem uma cultura e tradição ligada ao revisionismo sionista, não à cultura de harmonia e paz dos kibbutzim. Embora o Jabotinsky morra nos anos 40 já, ele vai deixar como legado uma política de tudo ou nada. O novo Estado judeu deveria ser altamente militarizado e conquistar todo o território que vai do Mediterrâneo à Cisjordânia. O partido que representa suas ideias mais para frente será o Herut e ganhará maior atenção quando falarmos da virada na política israelense a partir de 1967. Porque por força desse partido, o Estado de Israel triplica seu território numa só guerra contra os árabes e começa a agir como uma força imperial no território de Gaza e da Cisjordânia. E nesse momento ele se torna um partido de maioria e define um modus operandi do governo israelense vigente até hoje. Durante o período de 1918 a 25, os judeus ainda eram uma minoria esmagadora e a região da Palestina testemunhou uma série de conflitos físicos envolvendo todo mundo que estivesse por lá. Até egípcios, britânicos, jornalistas internacionais entraram nesse balaio. Os conflitos mais notáveis incluem os seguintes: distúrbios de abril de 1920. Ele começa com um protesto árabe contra a declaração de Balfour. A guarda britânica tenta intervir, distúrbios viram logo algo mais violento e resultam em vários mortos e feridos. E o grupo paramilitar de defesa judaica dentro da Palestina, como eu mencionei, se forma aqui. Depois a gente tem os distúrbios de Jaffa, em maio de 1921, uma onda de violência que começa em Jaffa entre árabes e judeus disputando partes da cidade. Mais mortos e feridos de ambos os lados. Distúrbios de 1929 começam em Jerusalém com conflitos em torno do Muro das Lamentações, que é um lugar sagrado para judeus e muçulmanos, e os confrontos se espalham por outras partes da Palestina, levando a ataques e massacres contra comunidades judaicas em várias cidades, incluindo Hebron e Safed. Mais mortos e feridos. Até esse momento, há vozes majoritárias dentro do sionismo apelando para uma reconsideração da questão árabe. Os dois lados deveriam se sentar e discutir um futuro binacional da região. Eu destaco aqui a figura do Robert Welch e, sobretudo, do Georg Landauer. Só que o que aconteceu nos anos 30 deita por terra qualquer proposta de reconciliação. Os eventos ficaram conhecidos como a Revolta Árabe de 1936 a 39. Ela se configurou como uma resposta às tensões e injustiças percebidas nas décadas anteriores. A Revolta Árabe de 1936 foi um levante generalizado da população árabe na Palestina contra o domínio britânico e também contra a presença judaica sionista na região. Ela visava, em outras palavras, uma independência dupla. E durante essa revolta houve conflitos violentos, atentados, greves e distúrbios que resultaram em perdas humanas e danos materiais muito significativos. Aqui fica bem claro para o mundo: os britânicos não dão conta de controlar as tensões no mandato. E o mandato britânico tem que acabar. Em 1937, uma comissão real, liderada pelo Lord William Robert Wesley Peel, foi nomeada para investigar as causas dessa revolta e fazer certas recomendações para a coroa. Essa tal da Comissão Peel sugeriu a partição da Palestina
em áreas árabes e judaicas, com uma zona internacional sediada em Jerusalém. A revolta árabe foi finalmente suprimida pelas forças britânicas em 1939. Então Hitler inventa de invadir a Polônia e lá vamos nós para mais uma guerra mundial. Só que as tensões ficam. A revolta deixa um legado de hostilidade entre comunidades árabes e judaicas na Palestina e, eventualmente, em 1947, as Nações Unidas aprovariam um plano de partilha da Palestina, que levaria à criação do Estado de Israel em 1948 e o início de uma nova fase no conflito israelense-palestino. Nesse meio tempo, é claro, aconteceu algo que influenciaria diretamente nos moldes desse novo Estado, uma coisa chamada Holocausto Judeu. As recém-formadas Nações Unidas, ou ONU, foram formadas por estados nacionais que tiveram uma parcela de culpa pelo assassinato sistemático de 6 milhões de judeus. A Inglaterra, ela bloqueou a entrada de fugitivos no Holocausto em suas fronteiras. A Holanda, a França e a Suécia, elas tiveram governos que colaboraram com os nazistas e entregaram suas próprias populações judaicas aos carrascos. A Hungria, a Ucrânia e várias outras demografias do leste europeu tinham destacamentos locais da SS e foram os grupos que levavam judeus em massa para os campos de concentração. Cada país na Europa teve a participação no Holocausto Judeu. Isso é inegável, estava claro para todo mundo vivendo naquela época que não tinha a cabeça enfiada na areia. Nesse contexto, imagine uma plenária de partilha da Palestina. A ONU querendo mostrar serviço para os judeus, todo o poder de barganha foi retirado dos árabes. Os conflitos que se estendem até hoje são reflexos também dos termos que foram oferecidos naquela época. E a gente vai ter que falar sobre isso no próximo episódio. Eu estou falando de 13 de outubro de 2023. Se vocês acompanharam os noticiários que o movimento de resistência islâmica Hamas iniciou um ataque inesperado em um território que era árabe até 1967, que agora é israelense. E montes de civis foram assassinados covardemente. Não existe justificativa moral possível para a morte de civis nesse contexto. Em contra-ataque, para piorar tudo, o exército de Israel realizou ofensivas contra conjuntos habitacionais e ambulâncias palestinas, e mais um monte de civis foram assassinados também. E aqui, de novo, não existe justificativa moral possível para essa ação. A situação, como já era na década de 20, é trágica. Não existe outra palavra para descrevê-la. Os dois lados terão argumento aos montes, e sua convicção na justiça dos seus argumentos impede qualquer solução que não implique mais destruição e no eterno estado de apartheid das populações árabes e cristãs em Gaza. Na era da internet é fácil a gente achar que precisa tomar uma posição pró-Hamas ou pró-Israel, como se nosso posicionamento fosse ter algum impacto na realidade, e ele não tem. Nós brasileiros, a não ser que tenhamos contato com populações da região, somos espectadores distantes, geralmente ignorantes do que está acontecendo. Nosso país tem um impacto diplomático secundário na política do Oriente Médio e o melhor que a gente faz é se informar. Esse é um dos conflitos internacionais mais complexos da história recente, e se nem diplomatas ou estadistas têm uma solução para ele, não deixemos que Twitter nos leve a achar que nós individualmente vamos ter. Eu deixo aqui toda a solidariedade ao povo palestino. Eles estão lutando pelo direito de existir, assim como os sionistas estavam em 1920. Toda a solidariedade às vítimas civis israelenses que têm que arcar com as consequências da política colonial e genocida do Likud e dos líderes da extrema-direita israelita como Netanyahu.